Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e no episódio de hoje vamos conversar sobre capital filantrópico na saúde. Para isso eu conto com a presença de dois convidados especiais, iniciando pelo Guilherme de Almeida Prado, cofundador da Central da Visão. Guilherme, seja bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês, dividindo sobre inovação e impacto social. Para a gente começar a conversa, uma pergunta que eu faço sempre para todos os convidados que passam aqui pelo podcast do Inova Social. Quero saber quem que é o Guilherme, qual que foi sua trajetória até aqui? Bom, eu veio de uma família de empreendedores, me formei em administração de empresas na GV e no último ano da faculdade, em 99, já comecei a empreender junto com meu irmão uma agência de comunicação, que chamava Plano 1, uma agência de promoção e eventos. Eu fiquei 13 anos nessa agência, a gente cresceu bastante, fazia convenções de vendas, ações promocionais para grandes clientes, mas em 2012 eu resolvi sair do dia a dia da agência, depois de 13 anos, como diretor-geral lá, para atuar na área de impacto social. Não sabia que existia esse nome, não sabia que existia essa área, mas eu sentia uma vontade de, num país tão desigual como o nosso, tentar atuar de alguma forma, ajudando a resolver alguns dos inúmeros problemas sociais que a gente tem. Então, em 2012, eu saí do dia a dia e montei a Conquero, que era um portal de finanças pessoais para ajudar a classe C e D nas suas finanças. Era um grande Wikipedia das finanças, com explicações sobre crédito, investimento, produtos financeiros. A gente produziu muito conteúdo, são centenas de páginas de conteúdo, a gente tinha mais de 2 milhões de visitas por mês de tráfego orgânico. E aí, em 2012, eu comecei a Conquero, em 2013 eu fui acelerado pela Artemisia. E aí que eu vi que o que eu fazia era negócio de impacto, que eu nunca tinha ouvido falar. Me apaixonei pela área, acabei que eu vendi a Conquero faz cerca de 2 anos, e comecei a Central da Visão em 2016. Acabei lançando ela em 2017 como Central da Catarata e depois viria a ser Central, mudando para Central da Visão. Mas, enfim, o que hoje me apaixono por fazer é trabalhar com negócios de impacto, misturando, acho que, meritocracia, possibilidade de retorno, de escalar de negócios privados com um viés de impacto social. Acho que esse casamento, para mim, é uma coisa que me realiza muito e que é o que eu mais gosto de fazer hoje em dia. Guilherme, você já adiantou aí o Central da Visão, que hoje é o que a gente vai falar aqui. Eu queria, então, antes de eu te fazer uma outra pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho o que é a Central da Visão e como que ela surgiu. Você já falou aí o ano que ela nasceu, mas assim, nós vemos aqui um administrador que passou 13 anos em agência de comunicação indo para a área de saúde. É um desafio. Então, por que essa mudança? Então, primeiro, antes da agência, depois da agência eu fui para a Conquero, que era esse portal de finanças pessoais, e aí entendendo muito da base da pirâmide, dos dilemas, a gente tinha várias matérias meio que de utilidade pública para ajudar a pessoa, no fundo, para uma pessoa de classe C e D, mais do que investir bem, é ela gastar bem, porque o orçamento dela é muito apertado, sobra muito pouco para ela alocar o dinheiro. Então, a coisa mais importante para essa pessoa é ela saber alocar bem as despesas, ou utilizar de coisas gratuitas ou com desconto, que a alta renda sabe utilizar, porque é muito bem informada. Então, tem um desafio de como comunicar. Então, a gente tinha muita coisa de utilidade pública e a gente falava sobre conseguir cirurgias gratuitas no SUS. E a gente tinha muitos comentários reclamando, falando, olha, legal, mas eu não estou conseguindo. Eu estou há 1 ano na espera, 2 anos na espera. Então, isso me chamou a atenção para essa área. E aí eu fui estudar um pouco mais. Então, e a gente começou a fornecer, com a Conquero, a gente começou a gerar muitos leads para as fintechs de crédito. E aí que surgiu a ideia inicial, era criar um produto de crédito para cirurgias. Aí que acontece, a cirurgia de catarata é a cirurgia de maior volume na medicina, então fui visitar vários oftalmologistas, e aí eu descobri que essa pessoa de menor renda não estava no consultório, e não era um problema de crédito. Tinha vários outros problemas para essa pessoa ter acesso, tá? E aí
daí que surge a ideia da Central da Visão. Então, eu precisava ter um preço mais acessível. Então, o modelo hoje da saúde no Brasil, você tem os planos de saúde que vêm negociando os preços com os médicos cada vez mais, e você tem um preço no particular muito acima. Então, qual que é a proposta da Central da Visão? Eu vou te gerar volume para minha clínica parceira, mas eu quero que você pratique um preço mais próximo do que você ganha do plano de saúde para oferecer para essa pessoa que não tem plano e que tem restrição de renda. Então, a primeira dor que precisava resolver era preço. A segunda, eu preciso informar esse preço antes do paciente ir para a consulta. Então, qual que é o modelo alta renda brasileiro? Você vai no médico, ele fala, quanto que é a cirurgia? Depois você resolve com a secretária, isso é detalhe. E não é um detalhe para uma pessoa, para ninguém é um detalhe, mas para uma pessoa de classe C, faz toda a diferença. Eu não vou perder minha manhã de trabalho, levar minha mãe adorar o médico e descobrir que eu não posso pagar depois. Então, eu preciso ter preço acessível, informar antes, empacotar, ou seja, tudo que envolve a cirurgia, porque essa pessoa não é uma compradora de cirurgias, ela nunca passou eventualmente por uma cirurgia de visão, então eu preciso prever, vai ter médico, anestesista, lente, então a gente criou pacotes com essas clínicas, informo antes, e aí que surgiu a Central da Visão. Então, já adiantando na resposta da Central da Visão, a dor que a gente quer resolver é de dar acesso para essas pessoas que hoje 75% dependem exclusivamente do SUS, e o SUS não consegue. O SUS é ótimo, mas é uma escala brutal, são 160 milhões para o SUS atender, ele não consegue dar conta de toda a demanda. Então, a nossa proposta é dar acesso, oferecer preços mais acessíveis, usando o espaço ocioso de clínicas de qualidade. Então, essas clínicas de qualidade, a gente assina contrato com elas, que elas vão usar o espaço ocioso para oferecer um preço mais acessível para essa população ter uma alternativa ao sistema público, porque ela não tem plano de saúde. E só para eu entender, então, hoje o cliente final, né, esse público, ele entra numa plataforma da Central da Visão e por ali ela contrata o serviço dessa clínica que seria o espaço ocioso, isso? Ela entra no nosso site, passa as informações de que cidade que é e cirurgia, a gente informa as clínicas que a gente tem. Então, a gente tem poucas e boas clínicas por cidade, informa as clínicas que a gente tem, ele escolhe a clínica, a gente passa o orçamento da cirurgia, ela tendo interesse, ela agenda a consulta com a gente comunica a clínica, ela vai direto na clínica, paga consultas e exames, confirmado o diagnóstico e ela querendo avançar, ela paga a cirurgia para a clínica e aí a gente recebe um FII por cirurgia realizada. Então, a gente aprendeu muito, no fundo, a ideia era ser essa conexão entre paciente e clínica, mas a gente acabou descobrindo que a gente tem um papel maior, que não é só o preço acessível, empacotar, falar antes, conseguir o espaço, selecionar boas clínicas, mas a gente entendeu que a gente também tem um papel muito importante de educação, da importância dessa pessoa cuidar da sua saúde ocular, dela marcar com o oftalmologista, seja com a Central da Visão, seja onde for, pode ser no SUS, no particular, mas como que eu convenço a pessoa? A gente sabe que saúde é um tema, as pessoas vão postergando as suas decisões, então a gente aprendeu muito como fazer em escala materiais de comunicação que ajudam essa pessoa a tomar a decisão de cuidar da saúde dela. Ainda falando da Central, vocês fazem parte do programa de Venture Philanthropy, ou capital de filantrópico na saúde. É um projeto que é liderado pela Quintessa, né, com apoio do Instituto Sabin, entre outros parceiros, e vocês estão no meio do processo, né? Eu queria entender, na sua visão, qual que é a importância desse investimento, não só do projeto de vocês, mas na área de saúde como um todo. Você citou aqui o SUS, né? Toda a demanda que a gente tem em cima do SUS. A gente sabe que muitas vezes a gente tem fila e não é por falta. O SUS tem todos os seus problemas, como qualquer programa governamental e tudo mais, mas assim, hoje ainda é o que mais funciona nesse país, né? Mas a gente tem um volume muito grande, a gente tem uma população muito grande no Brasil e realmente dar conta de tudo isso vamos dizer assim, é quase uma loucura, né? Então eu queria entender de você qual que é a importância desse tipo de investimento, não só no projeto, mas também na área de saúde como um todo. Bom, só para dar um contexto de SUS, o SUS faz 900 mil cirurgias de catarata por ano, que é um monte, mas tinha que fazer 2 milhões e pouco. Então, assim,
não é que ele faz um monte, ele faz para 900 mil pessoas. Só que a gente, além de catarata, tem milhares, centenas de outros procedimentos e tem uma população que envelhece. Então, assim, é um desafio enorme. O que eu entendo, que eu acho que aonde que encaixa os negócios de impacto social e até o projeto da Quintença é bastante importante. O Brasil tem desafios continentais e imensos sociais. Então, a gente tem que ter um monte de gente atuando para conseguir dar conta disso. Então, a gente vai ter governo, a gente vai ter ONG e a gente tem que ter. E empresa de impacto é mais uma player aí ajudando a resolver parte desse problema, tá? E o programa, do ponto de vista para a gente, acho que um é de conexões na área de saúde, então a gente tem lá o Sabin, tem Johnson Johnson, tem outros players lá dentro do programa da Quintença, então está conectado com o ecossistema como um todo, é uma coisa que ajuda. No caso nosso específico, a gente escolheu, o que foi legal do Quintença, eles falaram, escolhe um desafio de vocês para a gente ajudar vocês a trabalharem, e a gente pegou bem essa história que a gente chama de jornada da saúde. Então, qual que é o desafio nosso? E acho que vale para governo, vale para... como é que eu consigo ter escala falando de um tema delicado e com perfis muito heterogêneos? Então, a gente recebe... A gente é uma empresa muito democrática, então tem vários tipos de perfis em momentos diferentes. Eu tenho desde a pessoa que já tomou a decisão que quer operar e está procurando aonde, como a pessoa que acabou de ter o diagnóstico, mas não está muito confiante que precisa operar, não está doendo porque não dói a catarata, está enxergando bem. Então, qual que é o grande desafio nosso? Como é que eu consigo falar com essas pessoas em escala, de uma forma personalizada, cada um num custo adequado? Porque se eu resolver falar por telefone com todo mundo, não fecha a conta. Se eu não falar com ninguém por telefone, eu não fecho a conta porque eu não agendo. Tem gente que vai precisar falar no telefone. Então, tem um desafio de jornada, de saber que meio que eu uso para cada pessoa, como que eu falo e que horas eu falo, que é bem complexo e que aí a Quintença está apoiando a gente a mapear os desafios e escolher as batalhas. Tem um monte de batalhas, então a gente está escolhendo bem as batalhas e colocando indicador, tudo, então está sendo bem interessante, assim. É legal você falar em escala. No último episódio aqui do nosso podcast, eu falei que uma das grandes preocupações do setor de impacto é sempre escala, né? Mas assim, vocês estão num momento um pouco diferente do que a gente está acostumado em quem está nesse setor de impacto. Vocês já possuem uma solução validada, vocês já atuam com população vulnerável, gerando esse impacto positivo, e vocês estão muito próximo do break-even, né? Que é a empresa se pagar, né? Olhando para o futuro, quais são os próximos passos, então, para a Central da Visão? Tem novas áreas, serviços que vocês planejam explorar, ou você acha que ainda vocês têm que ainda matar esses primeiros desafios? Como que você vê isso para o futuro? A gente já fez 20 mil cirurgias de visão. Ano passado a gente fez 6.200 cirurgias, que é bastante coisa. A gente entende que, de novo voltando para a história das jornadas, né? A gente começou com cirurgia de catarata e abriu para outras cirurgias oftalmológicas em 2019. Depois a gente passou para o Covid, que ficou fechado bastante tempo as cirurgias, atrapalhou bastante o negócio e retomamos em segundo semestre de 22. Mesmo assim, a gente conseguiu crescer, escalar. Acho que o grande desafio dessas jornadas é que a jornada de catarata é muito diferente da jornada de uma cirurgia de retina, de uma cirurgia de refrativa. Então, parece ser muito simples. É tudo oftalmologia, né? Mas o jeito de convencer, explicar, passar preços, montar a agenda, tudo, varia de cada uma dessas jornadas. Então, a gente optou primeiro por consolidar em catarata, depois a gente ampliou para visão, e agora a gente está começando a olhar para outras cirurgias eletivas, mas a gente entende que tem uma avenida muito grande ainda para crescer na oftalmologia. Então, a gente está agora numa rodada de captação, a gente está captando 10 milhões de reais, está duro para de captar, mas agora a gente está pegou um momento depois de Covid, depois teve um momento de captação duro,
mas agora a gente está numa fase avançada, acho que a gente deve concluir aí nos próximos 2 meses. A gente está bastante otimista, mas é isso, assim, acho que a gente vai avançar muito. A gente quer chegar em 100 mil cirurgias de visão, um horizonte de poucos anos, e estamos começando a olhar para outras cirurgias e outros tratamentos, mas não é tão trivial, não é só colocar no menu lá e começar a oferecer. Guilherme, para a gente encerrar essa primeira parte do nosso episódio especial, eu queria que você deixasse uma mensagem para os empreendedores que desejam iniciar projetos de impacto social. E assim, seja na área da saúde ou não, você é uma pessoa aqui que mostrou que veio de uma outra área. Eu acho que a gente sempre teve muita gente de investimento aqui olhando para o setor de impacto, porque isso costuma ser um pouco normal. Mas você, como você falou, você vem de uma família de empreendedores, você já vem. Você é um empreendedor de berço, basicamente, né? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo e gostaria de iniciar projetos nesse setor. Primeiro, eu acho que do ponto de vista de realização pessoal, é muito bacana você estar todos os dias acordando e buscando ajudar e resolver um problema social. Então, acho que do ponto de vista de propósito, é super interessante. Do ponto de vista de negócios, é super desafiador. Então, como tudo na vida, né? Então, você ganha em propósito, mas você ganha em quantidade de desafios. Mas só te interrompendo, desculpa, eu quero fazer uma pergunta a respeito disso. Você que é empresário, empreendedor há tantos anos, você acha que o setor de impacto ele é mais desafiador? Muito mais. Mas muito mais, não tem dúvida, assim. Primeiro, a gente trabalha com uma população com restrição de renda, tá? Então, a forma de você montar os produtos, você precisa ter escala. Então, pressupõe escala. Se você não tiver escala, então esse está o desafio. Hoje a gente está próximo do break-even, mas a gente ficou investindo dinheiro bastante tempo porque a gente não tinha escala suficiente para cobrir os custos e não adiantava, sobe o preço despenca as vendas e reduz o impacto, tudo. Então, tem um desafio de renda e eu acho que no Brasil também tem um desafio governo, que é bom do ponto de vista de sociedade, que é desafiador do ponto de vista de negócios. Então, você pegar modelos que tem na África, que surgiram de negócios de impacto, era a ausência total de Estado, o cara vai lá e monta, e é a única alternativa. Então, o que é diferente para cá? A gente tem o SUS existindo. É errático, não se sabe quando, pode ser que demore muito ou demore pouco. Mas isso torna muito desafiador de você achar um espaço que eu vou conseguir ser acessível, não forneço para governo, não, porque é uma outra regulamentação. Então eu tenho que ter escala, ser acessível, não consigo fornecer para o governo, porque não encaixa. Então você tem que criar ali uma jabuticaba ali, diferente de em países onde o Estado não existe. Então, o que é ótimo que o Estado exista para cá, estamos num nível bem melhor do que outros continentes. Modelo de catarata da Índia, que é o Aravind, que é um modelo de cirurgia de catarata baixíssimo custo, tal. Não tem alternativa no governo. Então as pessoas estão literalmente cegas. Então a demanda dele é absurda, porque não existe a solução. Então a pessoa ou fica cega ou ela opera. Então, e no meu caso não, eu tenho que achar um nicho de pessoas que estão dispostas a pagar, uma outra vai ser, então, aonde a gente atua muito? Numa população classe média, de classe C, B, C, e eventualmente uma filha que está levando um pai que é classe D, e estou ajudando ao SUS a girar mais rápido quem realmente não pode pagar o D e o E. Mas, então, na educação, eu vejo várias startups de impacto. Se você quer escala, você vai ter que fornecer para o governo, que é outro bicho, porque o governo é gigante, é o maior sistema educacional, o governo do estado de São Paulo é um dos maiores sistemas educacionais do mundo, e fornecer para o governo, no Brasil a gente sabe que tem vários desafios. Então, acho que negócios de impacto no Brasil é muito bacana do ponto de vista de propósito, do ponto de desafios, tá cheio, quem gosta de desafios é um prato cheio. Peço desculpas pela interrupção, mas eu precisava te fazer essa pergunta quando você falou, e agora eu queria que você deixasse então a mensagem para quem está nos ouvindo, para a gente concluir essa primeira parte do episódio. Não, acho que é isso, quer dizer, acho que o propósito de atuar em negócios de impacto
é muito gratificante. Então, eu recomendo quem está querendo atuar na área, primeiro é trocar experiência. Tem muita gente quebrando pedra nesse setor, querendo compartilhar ideia. Então, isso eu compartilho toda hora com diferentes empreendedores de diferentes segmentos. Acho que isso ajuda a acelerar o aprendizado e as pessoas estão muito abertas a trocar. E acho que tem que ter um foco muito importante na geração de receita de origem. Então, eu vejo, para mim, claramente, eu acho que a maior parte dos empreendedores de impacto vieram do setor social, e aí tem uma preocupação muito genuína com o impacto, mas tem dificuldades na parte de negócios, de geração de receita. Então, acho que se você quer ir para o impacto e veio de uma área social, tentar combinar com gente de negócios vai te fazer diferença, porque você vai precisar de dinheiro para crescer, para contratar gente, não tem jeito. Então, e dificilmente você consegue sem ter escala no negócio. Se você vai ficar um negócio mais localizado, talvez faça mais sentido você ser uma ONG do que ser um negócio de impacto. Porque ser um negócio de impacto, provavelmente você vai precisar de escala para atuar, ou você tem que achar um modelo de receita muito claro ali para ele ser pequeno e funcionar, entendeu? Acho que essa é a minha recomendação. Guilherme, queria agradecer sua participação. Aqui do lado do Inova, a gente vai seguir acompanhando a Central da Visão. Vocês estão de parabéns. A gente já tem, claro, a gente tem acompanhado todo o processo de aceleração aí da Quintessa e tudo mais, mas o projeto em si, vocês estão de parabéns. Assim, é incrível ver um projeto como esse no Brasil. Foi o que você falou, você deu o exemplo aqui da Índia, né? Tá certo que a Índia também é um dos países com a maior população, então também imagina o desafio que deve ser lá, né? Mas é muito legal quando a gente vê um projeto como o Central da Visão nascendo no Brasil. Então, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite, sempre legal compartilhar aí um pouco do aprendizado. E o ouvinte fica aí que a gente ainda vai continuar esse episódio, hein? Dando continuidade ao nosso episódio, agora eu recebo Caroline Brunetto de Farias, CEO e fundadora da Zil Biosciences. Caroline, seja bem-vinda. Muito obrigada, Vitor, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Caroline, uma pergunta que eu faço para todo convidado que passa pelo podcast do Novo Social, e hoje não poderia ser diferente. Hoje eu estou fazendo essa pergunta 2 vezes, né? Eu quero saber um pouquinho mais de vocês. Quem que é a Caroline? Qual que é a sua trajetória até aqui? Bom, eu sou gaúcha de Porto Alegre, sou bióloga de formação e sou uma pessoa um pouco inconformada com algumas coisas que eu sinto falta ainda nesse mundo. E foi isso que me motivou, né, através dessa minha jornada como cientista, né? Primeiramente eu sou cientista, mas hoje também empreendedora e empresária. E foi por conta dessas questões, daquilo que ainda não existe, que a Zil surgiu. E a gente vem buscando trazer essas inovações que a gente acredita serem importantes e causar impacto para a vida de muitas pessoas. Caroline, falando da Zil, né? Zil Bioscience. Eu queria que você contasse um pouquinho para o ouvinte o que é e como que ela surgiu. Bom, a Zil surgiu em 2011. Nós éramos 3 colegas de laboratório e 3 colegas inconformadas, assim, e curiosas. E nós tivemos na nossa bagagem, né, um orientador de mestrado, de doutorado, que era uma pessoa que tinha uma visão muito aberta, né, o professor Rafael Hesler, eu gosto sempre de citar, porque ele foi, né, uma pessoa que impulsionou essa nossa vontade. E nós conversávamos muito a respeito de coisas que não existiam ainda, né? E por conta disso, então, essas 3 colegas acabaram fundando a empresa. O nosso orientador nos disse: gurias, vocês sabem que tem um prêmio Santander de empreendedorismo? E quem sabe vocês participam com uma ideia dessas de vocês? E a gente sabia escrever projetos de pesquisa, nós sabíamos escrever artigos científicos, né? Mas, assim, plano de negócios, fluxo de caixa, essa parte toda a gente não tinha tanta bagagem. Embora ao longo do doutorado eu tenha feito
uma disciplina de empreendedorismo que me ajudou um pouco nisso, mas ainda assim não era o meu dia a dia. Então, nós participamos daquele prêmio e ficamos entre os 4 finalistas da região Sul e Sudeste. E aí nós pensamos, bom, as nossas ideias, elas não são tão somente acadêmicas, né? Porque as pessoas que avaliaram o nosso plano de negócio são pessoas da área de negócios, né? Que têm noção de mercado. E, enfim, não ganhamos o prêmio, mas para a gente foi um prêmio, né? Ter ficado entre esses finalistas. E aí foi assim que surgiu a ZEAL, né? E a partir dali, então, nós incubamos e começamos a empreender. Conta um pouquinho mais o que vocês fazem hoje. Qual que é o objetivo da ZEAL? Bom, a ZEAL é uma empresa, né, de pesquisa e desenvolvimento, onde nós temos 18 pedidos de patente já em andamento, algumas patentes já concedidas, outras ainda em análise, mas o nosso pipeline ele é bem variado dentro de oncologia e saúde da mulher. Então, a gente busca desenvolver produtos inovadores que possam causar impacto dentro dessas 2 áreas, né, que são os nossos principais pilares. Então, hoje a gente tem produtos para rastreamento de câncer de colo de útero e também produtos para oncologia de precisão, como a gente chama. Não sei, Vitor, se a gente tem, né, se eu posso falar um pouquinho mais dos produtos, mas... Pode, com certeza. Lembrando que você ficou de me mostrar alguns produtos. Mas o podcast a gente não consegue mostrar. Mas a gente vai fazer uma coisa. Nos cortes que a gente publica nas redes sociais do Inova Social, a gente vai mostrar então um pouquinho desse vídeo que você vai mostrar agora pra gente. Legal. Bom, então quando eu falo de saúde da mulher, a gente pensa muito assim, né? Metade da nossa população hoje no mundo são mulheres, né? E dentro dessa população, a gente tem uma faixa etária que precisa fazer rastreamento de câncer de colo de útero, que é um dos únicos tumores que pode ser 100% detectado e erradicado. É difícil a gente falar assim, Vitor, câncer de pulmão, né? Então, assim, se eu não beber, se eu não fumar, enfim, todas essas questões do nosso dia a dia, a gente reduz as nossas chances de ter um tipo de câncer desses. Se eu não pegar muito sol, se eu me cuidar, talvez eu não vá ter um melanoma. Mas a garantia de que eu realmente não vou ter um câncer, né, só por conta dessas atividades, assim, não é a mesma. Diferente do câncer de colo de útero, que se a mulher ela fizer o exame anualmente ou com alguma regularidade, pelo menos, ela consegue descobrir muito antes desse tumor se desenvolver e ela já trata, e aí a gente não tem mais câncer de colo de útero. Então, só para vocês terem uma ideia, né, esse é o 3º tumor mais frequente em mulheres, no geral o 3º ou 4º, depende do país, mas em torno disso no mundo, tá, e no Brasil. E as mulheres hoje, elas ainda precisam ir até um consultório ginecológico para fazer uma consulta, uma coleta, para daí sim elas saberem, né, se elas têm alguma lesão pré-cancerígena ou câncer. Então, o que a ZEAL desenvolveu? A gente desenvolveu um autocoletor, né, de amostras cervicais, o Self-Cervix. Esse produto ele já tem patente concedida, ele já tem registro na Anvisa, ele já está no mercado, né? E qual é o intuito, então? É que a mulher possa fazer a sua coleta, né, das células do colo do útero sozinha, quando e onde ela quiser. E aí eu trouxe aqui, né, um modelo anatômico de uma vagina, só para mostrar um pouquinho, então, como que funciona essa coleta. Então, a mulher ela vai introduzir esse dispositivo, né, o Self-Cervix, ela vai saber até onde que ela pode introduzir, porque a gente tem um limitador na ponta desse dispositivo. E para quem não estiver vendo, né, para vocês terem uma ideia, as mulheres vão entender melhor, mas o nosso autocoletor ele é muito semelhante a um aplicador de creme vaginal ou um aplicador de tampão. Então, é algo que as mulheres já estão acostumadas, que elas já estão,
né? A gente fala que é amigável, porque elas já tiveram contato em algum momento. Então, ela introduz o dispositivo. Quando ela sente aquela limitação ali, ela vai apertar, né? O êmbolo, tem um êmbolo aqui no meu indicador que eu aperto. E quando eu aperto, sai uma esponjinha. Essa esponjinha, ela tem cerdas como se fossem pétalas e faz essa coleta do colo do útero. Quando eu paro de apertar, eu retiro isso da vagina sem que tenha nenhum tipo de contaminação com outras células. E aí, né, eu vou misturar esse material em um líquido e vou encaminhar isso para um laboratório. Então, a nossa ideia aqui, né, e pensando nessas soluções de impacto, é justamente isso, dar acesso para mulheres e pessoas com útero que hoje não têm acesso, seja porque elas não conseguem chegar até uma OBS, seja porque elas não têm tempo, seja porque elas não têm dinheiro para o transporte, seja porque elas sofreram abuso em algum momento e elas, né, acabam não buscando esse tipo de coleta que depende de um profissional, de uma outra pessoa, ou ela tem dor, ela tem constrangimento. Então, assim, são muitos casos que a gente escuta, né? Mas a ideia é dar acesso para essas pacientes. E aí, Vitor, junto com isso, né, o que a gente está fazendo? A gente pensou assim, bom, precisa ter um autocoletor para fazer com que as mulheres tenham esse empoderamento e realmente consigam fazer a sua coleta quando e onde elas quiserem. Mas, se a gente só tiver o autocoletor, o self-cervix, elas ainda precisam enviar esse material para um laboratório, né? Então, e se a gente desenvolvesse um teste rápido, tipo um teste de gravidez ou um teste de COVID, que a mulher já pudesse, logo depois da sua coleta, fazer o seu teste. E aí, assim, com muitos anos de pesquisa, né, científica na bancada, nós descobrimos o que a gente chama nessa parte acadêmica de biomarcador, que nada mais é do que o que uma célula de câncer ou uma célula pré-câncer do colo do útero, nesse caso, tem que uma célula normal não tem. Então, quando a gente encontra isso, é o que a gente chama desse biomarcador. E aí, com essa descoberta, que também tem uma patente envolvida e tudo mais, nós conseguimos desenvolver o self-test. Então, hoje, né, esse produto ainda não está no mercado. Nós estamos finalizando a validação na Anvisa e, né, a validação do estudo clínico para submeter para a Anvisa, mas, né, ele é muito semelhante a um teste de gravidez e a ideia é justamente essa, que depois que a mulher colocou aquele material no líquido, ao invés de ela mandar isso para um laboratório, e claro, ela ainda pode mandar para fazer outras avaliações de infecções sexualmente transmissíveis ou de um teste de HPV, enfim, ela pode, né? Mas ela pode usar esse líquido também para fazer a sua própria detecção e saber se ela já tem alguma lesão pré-câncer ou câncer de colo de útero. E aí, nós pensamos assim, será que todas as mulheres vão entender e saber interpretar o resultado do teste? Né? Durante a pandemia, eu recebi muitas ligações assim de amigos, né, e de colegas. Carol, fiz um teste de Covid e a minha banda deu bem fraquinha. Será que eu tô com Covid ou não tô? Né? Uma amiga uma vez me ligou e disse, Carol, fiz um teste de gravidez e a minha deu uma linha bem fininha. Será que eu tô grávida ou não? E aí eu brinco, né? Não tem meio grávida, não tem meio positividade de Covid. Ou tem ou não tem. Então, pensando nessas pessoas também, nós desenvolvemos um aplicativo e a ideia é que a mulher e as pessoas com útero que realizarem o nosso teste, elas tirem uma foto do seu teste rápido com o seu celular e o aplicativo vai interpretar o resultado para elas, dizendo, sim, você tem uma lesão, tem uma alteração, não sabemos que alteração que é, mas precisa procurar um profissional de saúde especializado para entender o que é, ou não, está liberado, marca aqui a data para lembrar
que daqui a um ano tem que repetir o seu teste. Então, quando a gente fala, Vitor, desse universo de saúde da mulher, são esses os produtos que a gente tá falando um pouquinho. É muito legal ver isso, muito legal ver todos esses produtos. De novo, eu quero reforçar, para quem está nos ouvindo, nós vamos publicar os vídeos, né? Aqui com a Caroline mostrando os produtos nas redes sociais, então não deixe de acompanhar @inovasocial. Caroline, vocês são um dos 5 projetos selecionados para o programa da Quintessa e que receberão capital filantrópico para acelerar o negócio. Na sua visão, qual que é a importância desse investimento não só no projeto de vocês, mas na área de saúde, na área de saúde no Brasil no geral? Bom, acho que é fundamental, assim. Uma empresa, ela costuma passar por diferentes fases de amadurecimento, né? E eu digo assim que a Zio, embora seja uma empresa de 10 anos, ela de alguma forma ainda é uma startup, né? Porque tem coisas que a gente vai aprendendo ao longo do processo. Então, primeiro vem uma ideia, a gente faz a validação dessa ideia no laboratório, precisa fazer os estudos clínicos, e cada uma dessas etapas é um desafio diferente, né? E à medida que isso vai evoluindo, que a gente passa a ter um produto de verdade para colocar no mercado, são outros desafios. E ter contato com pessoas especializadas e capacitadas é fundamental. Então, eu vejo assim, principalmente, né, para empresas na área da saúde, isso é mais gritante ainda, essa necessidade dessas conexões, dessas acelerações, desses processos, né? Porque nós, da área da saúde, geralmente somos pessoas de uma área técnica, de uma área científica. Então, tu imaginas, né, que lá no início, para a gente fazer um plano de negócios foi difícil, para ir, né, uma etapa de go-to-market, tração, e aprender todos esses termos e essas questões. Então, ter essa ajuda é muito importante. Então, eu super aconselho, assim, e acabo sendo mentora de algumas empresas que estão numa fase um pouco mais inicial do que a Zio, né? E eu sempre me coloco à disposição, assim, porque ao longo da minha trajetória, eu tive muitas pessoas que me ajudaram, né? Seja com uma ideia, com abraçar uma ideia nossa, ou enfim, com uma mentoria, né? Ou como fazer um determinado processo. Então, eu procuro fazer isso também com outras empresas, né? E a gente vê, assim, que é uma constância. A gente precisa estar sempre se atualizando, estar sempre buscando essas pessoas, essas experiências, para que a gente realmente consiga chegar onde a gente quer, né? Que é atingir o maior número de mulheres, de pessoas com útero. Tem outros produtos que a gente está desenvolvendo para oncologia, então também esses pacientes com câncer que a gente pretende ajudar através dos nossos produtos, mas a gente precisa aprender, né, para como fazer isso. Carolina, é legal ouvir você falando isso, porque você está falando, né? O empreendedorismo, ele é um desafio, independente de a gente ter um mestrado, doutorado, o que for, ele segue sendo um desafio para todo mundo, né? Foi o que vocês falaram, vocês são da área de pesquisa e desenvolvimento, ir para o mercado é um desafio, então é muito legal ouvir de você desmistificando que, assim, não é, o empreendedorismo é um desafio para todo mundo, né? Atualmente vocês não atuam com população vulnerável e o capital filantrópico do programa, ele visa acelerar o negócio gerando impacto social positivo, né? Esse é o core do programa da Quintessa, o qual o Sabin está apoiando. Na sua visão, quais são os grandes desafios desse cenário? Como que a Zio vai migrar, talvez não migrar, né? Mas como que vai evoluir desse cenário de pesquisa e desenvolvimento para atuar com essa população que necessita tanto do impacto? Enfim, vocês têm aí, para quem chegou até aqui, para quem viu nas nossas redes sociais o produto, sabe que tem um potencial imenso, né? Mas quais são os grandes desafios que vocês têm visto hoje? Na verdade, Vitor, quando a gente fala de câncer de colo de útero,
é um tipo de doença bastante negligenciada, né? Por quê? Porque geralmente esse tipo de câncer ele acontece em mulheres mais pobres, né? Em mulheres de uma classe social desfavorável, justamente por quê? Porque essa população tem menos acesso. Para essa mulher ou para essa pessoa com útero ter acesso à saúde, né? Ainda mais uma saúde especializada, é mais difícil. Então, hoje no Brasil, por exemplo, né, 2/3 da população de mulheres, que são 60 milhões de mulheres entre 24 e 65 anos, que são essas que têm que ser rastreadas todo ano, né? 2/3 dessas mulheres são tratadas pelo SUS. E o que a gente vê, assim, em câncer de colo de útero, é que, no geral, as mulheres, elas morrem jovens, então, antes dos 60 anos. É um câncer que ele acaba sendo devastador. Ele acaba cometendo mulheres jovens. Então, tu imaginas, assim, uma mulher de 30 anos que está no seu auge de trabalho, de família, né? Provavelmente já tem um filho ou logo vai ter. E quando tem toda uma desestruturação, porque, no geral, essas mulheres, elas também são chefes de família, muitas vezes, né? Então, ela precisa ir para o hospital, precisa fazer uma cirurgia, precisa fazer um tratamento. E onde ela deixa o filho, ela não pode mais ir trabalhar. Muitas das mulheres não têm carteira assinada, então não trabalhar um dia significa não receber, né? Enfim, são muitas questões que estão abrigadas nesse diagnóstico, né? Então, de uma certa forma, a ZIL já vem olhando, né, para uma população vulnerável. E a gente enxerga, assim, que a nossa solução, claro que ela é para qualquer mulher, né, para qualquer pessoa com útero, independente da classe social, independente das questões étnicas. Mas a gente sabe que existem mulheres que precisam ainda mais, né? E essas mulheres do SUS, ou mulheres que estão, por exemplo, ribeirinhas, em zonas rurais, que elas têm mais dificuldade ainda. Então, para essas mulheres é fundamental que esse kit, né, que tenha o self-cervix, o autocoletor, com o self-test, que ele chegue na casa dessas pacientes. Então, o grande desafio da ZIL hoje é como levar isso, né, para essas pacientes, para essas mulheres. A gente tem feito alguns trabalhos já com alguns municípios que, através de agentes de saúde, identificam aquelas mulheres que já estão há mais de 3 anos sem fazer nenhum tipo de exame, nenhum tipo de rastreamento. E os agentes de saúde levam o coletor até essa mulher e convidam a mulher a fazer essa coleta. E a gente tem tido, né, uma taxa de aceitação bastante importante. E a ideia é que a gente siga desenvolvendo os nossos produtos, que a gente finalize o teste rápido o quanto antes, para que realmente tenhamos esses kits, né, que a mulher daqui a pouco possa ir no posto de saúde, assim como hoje ela tem acesso a retirar uma camisinha, qualquer um chega num posto de saúde e retira a sua camisinha, por que não retirar o seu self-test com o seu self-cervix e se empoderar de fazer o seu rastreamento? Então, o nosso desafio é como fazer isso, né? Mas a gente já tem conseguido, né, muito mais devagar do que a gente gostaria, numa escala ainda muito menor do que a gente gostaria, mas a gente está buscando isso. Então, essa é o nosso grande desafio hoje. Caroline, para a gente encerrar esse episódio, eu queria que você deixasse uma mensagem para os empreendedores que desejam iniciar projetos de impacto social. E, como eu já falei outras vezes aqui, essa mensagem ela é aberta. Então, eu deixo com você agora esse convite, essa fala. Bom, eu acho que a gente precisa falar que não é fácil ser empreendedor,
principalmente no Brasil, né? São muitos desafios, muitas dificuldades, muitas barreiras, muita burocracia. Então, quando a gente ouve um caso assim, né, de sucesso, ou enfim, essas trajetórias que vem seguindo, a gente pode pensar que é fácil, mas não é fácil. Então, acho que a gente precisa falar isso, né, para não iludir uma pessoa que está aí do outro lado ouvindo, mas é possível, né? A gente precisa ter mais pessoas que enfrentem esses desafios, né, sabendo que eles existem, mas que tenham essa resiliência, porque cada dia, né, a gente precisa ser um pouquinho resiliente para seguir. Mas a gente precisa que essas pessoas que às vezes, né, estão aí do outro lado com uma ideia, será que a minha ideia é legal? Será que a minha ideia tem chance de virar um produto, de virar um aplicativo? Enfim, acreditem nos seus sonhos. Eu acho que esse é a minha mensagem. Saibam que nunca é fácil, né? Não é fácil passar por todas as etapas, mas é possível. Então, acreditem nos seus sonhos, né? Busquem auxílio, busquem mentorias, busquem, né, a experiência de outras pessoas que possam ajudar vocês nesse processo, mas não desistam e não desanimem. Caroline, queria agradecer o bate-papo. É muito legal ver não só produtos, mas iniciativas como a ZIL nascendo no Brasil. Acho que tem um mito para algumas pessoas que iniciativas tão disruptivas como essa acabam nascendo só fora do nosso país, e a gente tem, não só você, mas a gente já teve convidados aqui no Inova Social que mostraram que a ciência aqui no Brasil, sim, está muito viva, e a gente ainda tem pesquisadores de excelência, assim, incrível, como você, como tantos outros que já passaram por aqui. Então eu queria só dar os parabéns e agradecer mais uma vez por esse bate-papo. Obrigada, foi uma honra participar, e muito obrigada mesmo por esse espaço para a gente contar um pouco da nossa história, dos nossos produtos, e espero poder participar em outros momentos contando sobre outros produtos, né? Quem sabe a gente volta a estar junto aqui. Muito obrigada. Do nosso lado aqui do Inova Social, a gente vai continuar acompanhando os passos da ZIL, não só no programa da Quintessa, mas em todos os movimentos que vocês vão fazer aí nos próximos produtos, projetos, evoluções, focado principalmente no setor de impacto. E pro ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau!